noite, queridos colegas, cidadãos que nos acompanham aqui na nossa cidade. Queria dizer que ontem estive em reunião com o prefeito, ontem de manhã, na luta para conseguir fazer com que mais uma empresa não vá embora de Caxias do Sul. E saímos da reunião bastante contentes. Acredito que vai dar tudo certo e que a gente possa manter essa empresa que gera muitos empregos na localidade de Fazenda Souza, onde eu vivo. Queria entrar num outro dilema aqui bastante polêmico, complicado. Eu sei que muitas pessoas têm vontade de falar, mas não falam. Mas a gente vem aqui transmitir o que precisa ser transmitido. E como eu disse, medo eu nunca tive, né? Isso não faz parte do meu currículo. E eu queria dizer o seguinte: muito bonito, muito nobre, tem que se parabenizar, tem que tirar o chapéu por todos os trabalhos que todas as prefeituras, que o Estado está fazendo para ajudar, para abrir as estradas, para resolver os problemas das pessoas que estão em dificuldade. Maravilhoso. Isso não tem o que a gente comentar. Estão fazendo o que é humanamente possível. E a gente tem que dizer e parabenizar. Porém, eu vou entrar num discurso aqui que eu falei em novembro do ano passado, quando deu a primeira enchente. E vou levantar o assunto de novo. Agora vamos esquecer o que está sendo feito para atenuar o acontecido. Tá? Isso, ótimo. O serviço está sendo feito como deve ser feito. Mas a pergunta que eu quero dizer e que eu quero deixar aqui para as autoridades responsáveis de todos os setores, de todos. Eu não vi nenhuma autoridade importante até agora vir ao ar, né, dizer qual é o projeto, qual é a ideia, o que está sendo já preparado para prevenir esses acontecimentos, para que isso não aconteça mais. Ah, mas tem uma, duas cidades lá que o pessoal já vai fazer as casas em outro lugar, porque fica um pouquinho mais longe do rio. Gente, um pouquinho mais longe do rio, teve lugares que o rio subiu 30 metros. 30 metros de desnível. 30 metros de desnível em áreas planas, como a onde a gente já conhece, que é a região ali mais atingida, significa 1 quilômetro longe do rio. Ou mais. Tá? Então eu gostaria de ouvir das autoridades que se apresentassem projetos, pelo menos, se não tem o dinheiro para fazer, mas que mostre interesse em apresentar soluções para que isso não aconteça mais. Ou uma solução, ou a outra. As barreiras que eu trouxe aqui o ano passado, que a Itália usou para resolver seus problemas, não quer fazer aquilo porque acha que não é bom, beleza, ótimo. Apresente outra, que seja melhor. Mas apresentem projetos que venham a resolver o problema, para que isso não aconteça de novo. Adianta investir milhões, bilhões, para refazer todas as coisas próximas aonde aconteceu, para daqui, quem sabe lá, 7, 8, 9 meses, um ano acontecer de novo, e nós está aqui na mesma situação, sem falar nas vidas humanas que se perdem. Vereador. Eu gostaria de ver isso. Não estou me queixando, o restante está muito bem, está sendo feito dentro da medida do possível, muito bem feito. Mas eu quero saber o que será feito para prevenir. E a prevenção, ela tem que ser feita junto com o trabalho que está sendo feito agora. Você não pode reconstruir agora para daqui 7, 8 meses, um ano, ir lá e desmanchar e fazer em outro lugar. Agora tem que ser apresentada a solução. E aí, senhoras e senhores, eu quero entrar numa questão mais polêmica, tá? Mais ainda. E essa eu posso falar com tranquilidade porque eu tenho conhecimento de causa. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos uns 10 anos atrás, eu tinha uma construtora em Caxias do Sul.
E nós ficamos, a minha empresa ficou mais ou menos uns 15 dias parada por falta de areia no mercado. E a areia que tinha custava ouro. Foi nas alturas o valor. Por qual motivo? Porque o IBAMA proibiu que as dragas dragassem a areia do Guaíba. Isso eu vivenciei. E quem quiser ter informações é só dar um Google, né? O que acontece quando tu não retira mais a areia do fundo do rio? Com o passar do tempo, o fundo se eleva, o rio é assoreado, e talvez, se a areia tivesse continuado sendo retirada, junto com a areia teria sido retirada os detritos, a sujeira que é levada pelas correntes, e talvez a água não teria nem entrado em Porto Alegre. Então eu peço que o IBAMA repense essa ideia de proibir a retirada da areia do fundo do Guaíba, como também repense a proibição dos municípios de limparem os rios e aprofundarem a profundidade dos rios. Porque aqui em Vila Cristina, ontem falando com o prefeito, ele me disse: se tivessem autorizado a gente a tirar o material do rio quando fizemos o asfalto do Sebastopol, o rio não teria invadido Vila Cristina. Porque agora que nós fomos arrumar as coisas, agora eles permitiram a gente dar uma limpada. Sabe quanto nós afundamos o rio? 3 metros. Só tirando sujeira. E se esses 3 metros tivessem sido tirados antes da enchente? Será que o rio tinha invadido Vila Cristina? Porque pelo que me resulta, essa foi a altura que entrou no Parque de Máquinas de Vila Cristina. Se o rio é mais profundo, qualquer sem neurônio sabe que cabe mais água dentro. Então eu acho que a questão da limpeza dos rios tem que ser repensada pelo IBAMA. Claro, dentro da regra, com todo o cuidado, né? Dentro, mantendo o trabalho correto como deve ser feito, mas não deve ser proibido. A areia tem que ser tirada do fundo. Os detritos têm que ser tirados do fundo. Os rios têm que ser limpos do assoreamento. Isso ajuda e ajuda muito. E fiquei muito feliz quando vi o meu nobre presidente estadual, Cherini, deputado federal, né? Também entrando nessa questão e dizendo que um dos grandes problemas é o assoreamento dos rios com o passar do tempo. Então eu peço, né, encarecidamente, que o IBAMA faça uma reflexão sobre isso. Não estou dizendo liberar à vontade, mas que sejam analisadas as zonas mais críticas, as zonas onde o rio cresce mais, principalmente as zonas mais planas, para que haja sim um aprofundamento do fundo do rio, para que quando aconteça isso, o rio não suba e não cause todas as tragédias que causou. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. E volto a dizer, não teria acontecido talvez o alagamento em Porto Alegre se as dragas tivessem continuado a tirar a areia do fundo do Guaíba. Sua parte, vereadora Tati. Vereador, sem dúvida, muito importante esse assunto, né? A gente tem visto a situação e atualmente as máquinas estão ali trabalhando, né? E esse desassoreamento do rio, ele é importante porque do contrário é isso que o senhor falou, né? O rio acaba indo para os lados, comendo mais terrenos, elevando com mais facilidade. Então tenho certeza que a partir de agora, né? Uma pena ter acontecido tudo isso para se mudar, mas que o IBAMA vai olhar essa legislação com outros olhos, né? E que a gente possa realmente pensar em formas, né? Em ações preventivas, porque segundo um meteorologista, esses eventos climáticos serão cada vez mais comuns. E a gente precisa, né, estar atentos e precisa também ensinar a população, né? Ter cuidados, né? Sirenes que alertem, principalmente nos locais onde a gente tem esses riscos, como é o caso de Galópolis, Vila Oliva, Vila Cristina. Então vai ser uma nova era, né? E tomara que a gente consiga, enquanto ser humano, se conscientizar mais do nosso papel com relação à natureza. Então
Então, só para concluir, senhor presidente, eu queria então deixar aqui, né, esse pedido para que o IBAMA faça essa reflexão e coloque na mesa a seguinte situação. É mais importante o fundo do rio, a areia do fundo do rio, ou as vidas que se perderam? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sandro. Não havendo